Uma internauta vai solucionar um caso. Uma mulher que não era uma advogada, não era uma investigadora, ela era uma caixa de loja que estava aposentada e decidiu usar o seu tempo livre para dar respostas para as famílias que estavam à procura dos seus entes queridos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu vou começar contando a história de Gregory May. Ele nasceu no dia 19 de março de 1945 em Iowa, nos Estados Unidos. Ele se casou nos anos 60, teve 2 filhos, o Dawn e a Shannon, e em 1977 ele se divorciou, mas sempre manteve o contato com seus filhos e com a sua ex-mulher. Quando os filhos eram adolescentes, eles se mudaram para a Califórnia junto com a mãe e o Greg ia visitar os filhos todos os feriados. Ele tinha uma loja de tatuagem em Lake Geneva e trabalhou nessa área por 20 anos. Era um tatuador de muito sucesso e tinha uma fila de pessoas que queriam ser tatuadas por ele. Além disso, ele tinha também uma paixão na vida. Ele amava colecionar antiguidades e ele preferia os objetos que contavam a história do povo norte-americano. A coleção dele era muito valiosa, valia de 70 a 250 mil dólares aproximadamente, e por conta dessa paixão ele costumava viajar muito pelos Estados Unidos, sempre procurando por novos itens para adicionar na sua coleção. O Greg era uma pessoa com um coração enorme e estava sempre pronto para ajudar os outros. No ano de 2000 ele decide vender a sua loja porque ele queria se mudar para Bellevue, uma cidade muito pequena e tranquila dos Estados Unidos. Um dos tatuadores que trabalhavam com ele queria comprar a loja, mas não tinha dinheiro suficiente. E o Greg acabou dando a loja de presente para esse homem porque esse era o Greg, sempre pronto para ajudar os outros. E assim que ele aluga uma casa para morar nessa cidade, ele chama um outro tatuador para morar junto com ele, pois esse homem estava com dificuldades financeiras e o Greg oferece a esse homem o porão daquela casa para ele morar até ele conseguir organizar a vida dele. Mas quem que era esse homem? O nome dele é Douglas DeBruyn. Esse homem era um ex-presidiário, mas nas minhas pesquisas eu não consegui encontrar se o Greg sabia, desse passado aí criminoso que o Douglas tinha. O Greg e o Douglas eram melhores amigos e eram vistos frequentemente nos bares da cidade jogando sinuca e se divertindo. E somente depois de alguns dias que os dois estavam morando nessa casa, a namorada do Douglas, que se chama Julie Miller, se muda para lá e vai morar com os dois também. E desse ponto aqui da história, os vizinhos ali, colegas e amigos contam que o Greg começou a mudar um pouco, porque eles viram que ele já não era mais aquela pessoa tão feliz como ele era antes, vivia sempre de cabeça baixa e tal, e muitos acreditam que ele não deve ter se dado muito bem com essa tal de Julia aí, porque o humor dele realmente mudou depois que ela se mudou para dentro daquela casa. Nessa época, o Greg também tinha uma namorada que se chama Jen, mas a Jen tinha sua casa e ela não morava junto com eles. E pouco tempo depois, o Greg decide se mudar novamente e parece que ele não estava ali gostando do clima frio da cidade e tal, e ele queria se mudar para Flórida. Ele convida a namorada Jen para se mudar junto com ele e ela aceita na hora, porque essa mulher, na verdade, ela fala, conta depois em entrevistas que ela tinha já na mente que o Greg seria o homem que ela ia passar o resto da vida, mas infelizmente algo de terrível vai acontecer aí na caminhada dos dois. Bom, mas não era só o Greg que queria ir para a Flórida, não, porque o Douglas e a Julie decidiram que eles também queriam se mudar para lá. Só que algo muito estranho vai acontecer antes dessa mudança aí. No dia 11 de janeiro de 2001, a Jen, namorada do Greg, ela estava lá na casa deles, E eles passaram um dia juntos. E eles tinham combinado de passar aquela noite juntos lá naquela casa também. Só que ela tinha a casa dela, então ela fala, não, eu vou pra casa, vou pegar algumas roupas que eu lavei e tal, então eu venho pra cá à noite. E eles combinaram que ela chegaria ali aproximadamente 20 horas. E o Greg ainda falou pra ela, olha, eu vou deixar a porta do quintal aberta pra você entrar, então, quando você chegar. Tudo bem. Passou o dia ali e a Jen realmente retornou nesse mesmo horário que eles tinham combinado. Só que quando ela chegou na casa, a porta do quintal estava trancada. Ela começa a bater na porta, ninguém atende. Ela dá a volta ali, vai lá na porta da frente, começa a bater na porta da frente também da casa,
mas mesmo assim ninguém atende. E na frente da casa tinha algumas janelas com uma persiana, e a persiana estava um pouquinho aberta assim na parte de baixo. Então ela foi ali espiar, né, para ver o que estava acontecendo dentro da casa. Ela disse que ela conseguiu ver um homem sentado na cadeira da cozinha que parecia ser o Greg. Ela continua ali batendo, né, vendo que ele está ali dentro, e ela vê que ele não está se mexendo. Mas ela acha que ele não está querendo abrir a porta para ela. Então ela sai dali e vai para um café que tinha ali próximo da casa, vai lá jantar e aproveita e usa o telefone do café, porque nessa época aqui, nós estamos falando de uma época que não tinha celular, tá? Na verdade tinha, mas não era tão comum assim das pessoas terem. Então ela usa o telefone lá do café para ligar para casa e chama, e de repente cai na caixa. E ela ainda deixa uma mensagem falando, né? Ô, Greg, por que você não tá atendendo a porta aí e tal? Ela volta para casa novamente e novamente ela bate na porta, ninguém atende e ela olha ali novamente, né, para tentar espiar e ela vê que já não tem mais ninguém lá dentro. Só que nesse momento ela escuta alguns barulhos ali dentro da casa. Então ela entende que o Greg, a Julie e o Douglas deviam estar em casa, só que ninguém estava atendendo a porta para ela. Ela sai da casa e vai para a casa dela, mas ela não fica preocupada, né, como se algo tivesse acontecido. Nem sabia ela, né, mas ela foi ali no exato momento que tudo estava acontecendo, tá? Mas então ela pensa assim, poxa, ele não atendeu a porta porque ele não queria me atender, ele não queria que eu dormisse lá, qualquer coisa assim, ela fica realmente chateada. Bom, passa ali alguns dias, ela liga novamente lá, né, à casa e dessa vez quem vai atender esse telefone vai ser a Julie. Ela fala, olha, o Greg não está em casa, ele está viajando, só que ele falou que ele não quer mais ter esse namoro aí com você, ele não quer que você vá junto com ele para a Flórida e quer acabar tudo. Então depois dessa ligação, a Jen, ela continua não desconfiando de nada e ela fica realmente de coração partido, achando que ele tinha terminado o namoro com ela. Agora, enquanto isso, nós temos a família do Greg que estava já ficando meio que preocupada. Na verdade, de início, a família não ficou muito preocupada porque o Greg tinha o costume de viajar pelos Estados Unidos procurando por antiguidades. Então, como não tinha telefone celular naquela época, eles ficavam dependendo só do telefone da casa dele. A filha do Greg chegou a ligar e foi a Julie que atendeu e a Julie falou, olha, ele está viajando. Tá, tudo bem. Bom, então passaram alguns dias, eles continuaram ligando e daí, num certo ponto, eles percebem que o telefone da casa do Greg está desligado ou fora do gancho, algo parecido, tá? Ele não estava funcionando, na verdade, esse telefone. A filha fica um pouco desconfiada, ela pensa, nossa, será que ele já se mudou? Mas ao mesmo tempo ela pensa, não, se ele se mudou, ele ia dar o número do telefone da casa nova pra gente. E não aconteceu. Então, os familiares do Greg pedem para um amigo do Greg, que não é nem esse Douglas, nem a Julie, só que esse amigo morava lá nessa mesma cidade pequena e fala, olha, vai lá na casa dar uma olhadinha porque a gente não está conseguindo se comunicar com ele. Esse amigo vai na casa e daí que ele se assusta muito porque a casa está totalmente vazia. Não tem móveis lá dentro e também a coleção de antiguidades do Greg, que era super valiosa, também não estava dentro daquela casa. Nesse ponto aqui, super preocupados, então, os filhos pegam um avião e vão lá para a casa do Greg para ver o que está acontecendo. E logo que os filhos chegam lá nessa cidade, é claro que eles vão direto para a delegacia e registram um BO dizendo que o Greg estava desaparecido. Então agora que inicia as investigações da polícia. E olha só que estranho. A polícia vai conversar primeiro com os vizinhos ali, né, da casa. E os vizinhos contam que no dia 16 de janeiro de 2001, que foi 5 dias depois do Greg desaparecer, eles viram o Douglas e a Julie com um caminhão de mudança amarelo na frente da casa e eles estavam ali colocando toda a coleção de antiguidades do Greg dentro desse caminhão e também alguns pertences ali. E eles falaram que alguns dos móveis da casa foram dados ou vendidos para alguns vizinhos também. Então, daquele dia ali que eles estavam realmente fazendo a mudança. E os vizinhos contam que o Greg não estava junto nessa mudança e, aliás, eles só tinham visto o Greg pela última vez dias antes dessa tal mudança aí. Então a polícia continua ali a investigar o caso, né, que agora já estava meio suspeito. E no dia 23 de março de 2001, que foi então 2 meses depois aproximadamente, né, do Greg desaparecer,
a polícia encontra o carro do Greg, que estava estacionado em um estacionamento de uma outra cidade muito distante dali. E dentro do carro do Greg estava a chave do carro e também a carteira dele. Agora é um momento perigoso, né? Porque encontrou a carteira. Como é que o cara vai desaparecer sem a carteira? A polícia já estava atrás do Douglas e da Julie, mas eles estavam com muita dificuldade para encontrar eles. Porque quando eles fizeram a mudança, saíram dali, eles foram viajar com esse caminhão pelos Estados Unidos, mas eles usaram o sobrenome de Johnsons, que era uma identidade falsa que eles usaram para despistar a polícia. Só que esses espertinhos aí, eles não vão ficar fugindo por muito tempo não. Porque pouco tempo depois, um amigo do Greg recebe na sua caixa de correio um panfleto de um leilão que iria ter de uma empresa chamada Rock Island Auction Company. E no panfleto tinha fotos de alguns dos itens que iriam ser vendidos no próximo leilão. E no meio dos produtos, esse amigo reconheceu um número aproximado de 70 itens raros que pertenciam à coleção de antiguidades do Greg. Esse amigo liga para a filha que avisa a polícia. Então a polícia vai lá nessa empresa, né, para saber quem que colocou esses itens lá para entrarem no leilão. E quem que era a pessoa? Nada mais, nada menos do que uma mulher chamada Mary Clark, que era a mãe da Julie. A polícia vai lá falar com a mãe dela e a mãe dela dá um endereço aonde a Julie estava morando. A polícia chega realmente nesse endereço e a Julie estava morando com o Douglas. Eles estavam morando no Arizona, dentro desse caminhão amarelo, que foi o mesmo que fez a mudança da casa naquele dia. E dentro, a polícia encontra a coleção de antiguidades que pertencia ao Greg. Esse dia era o dia 10 de abril de 2001 e nesse dia, o Douglas e a Julie foram presos, mas eles estavam sendo acusados somente de roubo, tá? Nada além disso, porque a polícia ainda precisa investigar mais. A polícia começa a investigar o caminhão que eles estavam morando e eles encontram uma jaqueta preta grande que pertencia ao Douglas e parecia que tinha uma mancha, uma sujeira que estava exatamente nesse local aqui. Enviaram isso para o laboratório, pegaram a amostra de DNA dos filhos do Greg para comparar e o resultado foi positivo. Aquilo era uma mancha de sangue do Greg, que estava na jaqueta do Douglas. Bingo! Então eles pegaram, né? Agora eles podem tentar acusar os dois de ter tirado a vida do Greg, que estava até então oficialmente somente como desaparecido. A polícia vai confrontar os dois sobre essa mancha ali e os dois se declaram inocentes. E também eles falam que eles não roubaram aquela coleção ali de antiguidades do Greg. Eles falaram para a polícia naquela época que o próprio Greg teria doado toda a coleção para eles. Muito esquisito, né, gente? Porque colecionador não doa as coisas assim tão fácil, não. Bom, a polícia começa a pressionar cada vez mais eles e é a Julie que vai começar a falar. Só que ela faz um acordo ali com a polícia, ela concorda em contar tudo o que aconteceu naquele dia e também em dar o seu depoimento no julgamento depois. E ela iria então testemunhar contra o Douglas. E por esse motivo, esse acordo que eles fizeram ali, ela não poderia ser acusada desse caso. Só que ela vai ter uma outra condenação também no final, tá? Assiste, aliás, esse vídeo aqui até o final, gente, porque tem uma reviravolta muito grande nesse caso. Então a Julie conta que naquele dia 11 de janeiro de 2001, eles estavam em casa sozinhos. O Douglas, a Julie e o Greg. E foi exatamente naquele momento que a namorada do Greg já tinha saído para buscar as roupas lá na casa dela. Nesse momento que eles estavam sozinhos que tudo vai acontecer. Então ela conta que o Douglas pediu pro Greg dar uma olhada em uma tatuagem que tinha nas costas da Julie. Era uma tatuagem de um lobo e tal. E diz que nessa hora que o Greg estava olhando ali a tatuagem, o Douglas então veio por trás dele com uma corda de nylon amarela, apertou aqui no pescoço dele e segurou ali até ele parar de se mexer. E disse que depois disso, acho que nesse momento, na verdade, foi o momento que a namorada chegou, né? O Greg já estava sem vida e ela batendo ali na porta desesperadamente para ele abrir. Bom, depois que ela sai, então, que eles vão continuar aqui o plano deles. Eles vão pegar o Greg e vão levar para o porão daquela casa onde ficava a lavanderia e é ali na lavanderia que eles vão separar as partes ali do Greg.
colocam isso tudo em sacos plásticos e ela contou para a polícia naquela época que depois de fazer a mudança e tudo, eles colocaram isso tudo, né, dentro do caminhão junto ali, os restos dele, e foram até o rio Mississippi, que era um rio que o Greg gostava muito, e lá eles, né, jogaram todas as partes. Só que a polícia desconfiou na época que isso aqui já era mentira, porque naquela época que ela conta que fez isso, o rio estava com muito gelo, então era impossível ela fazer isso sem ser descoberta. Mas enfim, continuando na história aqui, porque isso aqui vai ser revelado mais ou menos no final, tá? Então depois disso, com aquele acordo feito ali com a polícia, o julgamento vai iniciar. O julgamento inicia em janeiro de 2005, só que tinha um problema muito grande, que, tudo bem, tinha a confissão da Julie. O Douglas estava se declarando inocente. Fora isso, eles tinham aquela mancha lá na jaqueta, que ele pode ter se machucado, né? Não comprova que a pessoa realmente perdeu a vida. O importante desse julgamento, na verdade, é que eles não tinham um corpo. E é muito difícil realmente provar ali, né, que aconteceu realmente um crime sem o corpo. Mas tudo bem, o julgamento continua ali 1 dia, 2 dias e tal, mas do nada que aparecem novas evidências. E então eles pedem ali que esse julgamento seja adiado para que todas essas novas evidências fossem então processadas ali pela polícia, né? E o que era isso? Agora eu vou voltar um pouquinho na história, tá? Para contar bem certinho para vocês. Em maio ou junho de 2001, que foi lá 4, 5 meses depois do Greg desaparecer, um caminhoneiro estava parado em um posto de gasolina. Nesses lugares que é muito comum para os caminhoneiros pararem para passar a noite, né? Um local muito movimentado, restaurante, tem banheiro, tem tudo lá para eles. E ele parou, estacionou o caminhão dele nesse local e atrás do posto tinha tipo um pátio ali, e depois do pátio um terreno baldio. E ali nesse pátio ele viu que tinha um balde que estava cheio de cimento dentro do balde. Ele conta que ele queria o balde porque ele tinha uma fazenda de porcos e ele achou que o balde seria perfeito ali para alimentar os porcos dele e tal. Então ele pegou e foi tirar, né, esse concreto dali dentro do balde, parece que bateu um pouco no cimento que era do pátio ali, lascou um pouquinho, e nesse momento ele sentiu que veio um cheiro de podre muito grande. Ele olhou dentro do concreto, tinha alguma coisa estranha que ele não conseguiu reconhecer, mas ele achou que fosse restos de animais. E esse caminhoneiro leva esse balde embora e deixa essa placa de concreto ali naquele pátio daquele posto. Passa um tempo depois disso aqui e uma outra pessoa que estava ali naquele mesmo posto vai lá e olha aquela placa de concreto ali, né? E fala, o que é isso aqui? Aí começa a tentar abrir ali, lascar, né? Quebrar um pouquinho o concreto. E daí ele realmente também sentiu o cheiro de podre e ele viu que tinha cabelo ali dentro. E nesse momento, então, essa pessoa já imaginou, né? Meu Deus, isso aqui deve ser os restos de uma pessoa. Chamou a polícia imediatamente. Assim que a polícia chega, eles examinaram o terreno baldio que ficava perto do pátio, onde estava o concreto, mas não encontraram mais nada lá. E esse pedaço de concreto foi levado para o laboratório. E depois de quebrarem tudo, eles descobriram que era a cabeça de uma pessoa que estava ali dentro. O lugar onde isso foi encontrado era muito distante da onde o Greg desapareceu. Então, por esse motivo, essa cabeça ficou muito tempo sem ser reconhecida por ninguém. E também tem o fato de que naquela época um pesquisador falou que tinha aproximadamente 40.000 corpos de pessoas que ainda não tinham sido reconhecidas por ninguém lá nos Estados Unidos. Então vocês imaginam, né? É quase impossível de ligar um caso com o outro. Agora que chega a história da nossa internauta que eu falei lá no início do vídeo, uma mulher chamada Ellen Leach, que trabalhou por anos como caixa de loja e tinha se aposentado recentemente. Ela vai usar sim o seu tempo livre para ajudar as pessoas. Ela entra em um site que se chama Doi Network, e esse site ele tem informações ali dos restos das pessoas que foram encontradas, e o site é como se fosse uma colaboração com qualquer outra pessoa que quiser colaborar. Voluntários entram naquele site e olham ali as informações e tentam encontrar
uma pessoa desaparecida para ligar com aqueles restos que foram encontrados. Então a Ellen, ela viu a história ali no site da cabeça, né, que foi encontrada dentro do concreto, e ela já começou a investigar esse caso. As únicas informações que tinha ali no site é de que pertencia a um homem branco que tinha entre 50 e 60 anos de idade. Então a Ellen vai no site das pessoas desaparecidas para tentar encontrar ali uma pessoa com as mesmas características, mas novamente, né, quase impossível, gente, pouquíssimas informações ela tinha. E lembrando que naquela época também não tinha tantas redes sociais como tem hoje em dia, então era um trabalho muito mais complicado, e ela conta que ela tinha ali uma lista de 150 sites, mais ou menos, ali para pesquisar a história das pessoas desaparecidas. Então ela demorou muito tempo investigando esse caso. Agora passa um tempo e chega o dia 26 de setembro de 2002, que o site Doe Network, ele anuncia que a polícia mandou fazer uma reconstrução facial da cabeça que foi encontrada dentro do balde, que é aqui esse, eu não sei se eu posso falar boneco, né, mas eu vou chamar de boneco 3D. Então ali a Ellen conseguiu visualizar quem era o homem, e ela lembra que ela tinha visto o rosto de um homem muito parecido com aquele boneco ali, em um dos sites dos desaparecidos, mas ela não lembrava onde. Então mesmo assim, ela não desistiu dessa história, tá? E ela decidiu iniciar tudo novamente e tentar encontrar o rosto que ela lembrava. E no final de 2004 ou início de 2005, a Ellen realmente encontra a foto do Greg. Ela continua ali pesquisando sobre a história do Greg por algum tempo, e depois ela pensa que ela realmente estava correta e que o Greg era realmente aquela cabeça. Então ela manda um e-mail para o mesmo site lá, o Doe Network, e ela manda toda a pesquisa que ela fez para eles também, tá? Isso aqui foram, né, meses, anos de pesquisa que essa mulher fez. Então o site manda essas informações para a polícia compara a arcada dentária da cabeça com os arquivos que o dentista do Greg tinha, e o resultado foi anunciado no dia 17 de março de 2005. Era um resultado positivo, era realmente o Greg. E com essas novas evidências, o julgamento que tinha sido paralisado, ele vai reiniciar no dia 12 de abril de 2005. E dessa vez o Douglas vai contar a versão dele. Ele vai falar que a Julie que era a culpada. Ele falou que ele estava ali na casa, saiu do ambiente que eles estavam, e ficaram o Greg e a Julie sozinhos, e o Douglas conta que depois que ele voltou, ele viu que o Greg já estava sem vida, tinha muita mancha vermelha por ali, tinha uma faca ali perto também, e ele fala então que foi a Julie que tirou a vida do Greg. Mas ele também fala que depois de tudo acontecer, ele ajudou ela a separar e a se livrar dos restos. Então, no fim das contas, nesse julgamento aí, um vai colocar a culpa no outro. E no dia 20 de abril de 2005 sai a sentença. O Douglas foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de condicional, e ele teve mais um adicional de 10 anos pelo roubo. Agora, sobre a Julie, ela fez o acordo lá, lembra, antes do julgamento, né? Então ela não podia ser acusada desse caso aqui. Só que ela foi condenada a 5 anos de cadeia por perjúrio, que é uma violação do juramento feito, porque ela mentiu para a polícia na época. Lembra que ela falou que eles tinham jogado os restos dele lá no rio Mississippi, e depois aquele balde foi encontrado em um posto de gasolina, né, por um caminhoneiro ali que estava passando. Então significa que ela mentiu para a polícia. E aliás, ninguém sabe o que realmente aconteceu com o Greg naquela noite, porque depois que descobriram essa mentira aqui da Julie, será o que mais que ela mentiu, né? Quem foi realmente que tirou a vida do Greg, ou se não foi um plano dos dois, de repente até mais macabro do que eles contaram ali, né? Mas enfim. Além disso também, a Julie pegou 3 anos de cadeia por roubo, e em 2011 a Julie foi libertada da prisão, e hoje em dia as últimas notícias que se tem dela é que ela se casou novamente com outro homem, e ela trocou de sobrenome, e a partir daí ela nunca mais foi presa. Então ela está vivendo aí uma vida meio que no anonimato. Já o Douglas, ele continua na prisão até o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, e espero que ele continue lá realmente até o resto da vida dele. Agora, sobre a Ellen, ela continua investigando os casos lá do site, os casos que ela consegue encontrar, e até o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, ela já solucionou 8 casos. E outra notícia sobre a Ellen também é que a família do Greg, quando tudo aconteceu, eles tinham oferecido uma recompensa e tal, né?
por pistas, e então, depois do julgamento acontecer e tudo ser finalizado, eles decidiram dar esse dinheiro, que era um valor de $15.000, para Ellen, para agradecer ela por ter solucionado esse caso, porque realmente, se não fosse a Ellen, talvez esse julgamento fosse arquivado por falta de provas, porque sem aquele balde lá, com aquela mentirada toda que estava ali também no julgamento, de repente, né, eles não iam conseguir provar realmente que o Greg tinha perdido a vida. Agora, mais uma notícia sobre esse caso aqui, mais recente, é que depois de tudo acontecer também, eles começaram a pressionar mais a Julie lá, e ela falou que eles não tinham jogado lá tudo no Mississippi, e que algumas partes, alguns restos ali do Greg, eles teriam jogado em uma estrada ali, dessas que eles viajaram, porque eles viajaram, né, para os Estados Unidos logo depois que eles fizeram a mudança daquela casa lá. E realmente a polícia foi procurar por esses restos, aonde ela falou que jogou, e eles conseguiram encontrar o fêmur do Greg. Mas fora isso, nenhuma outra parte dele foi encontrada até o dia que eu estou gravando esse vídeo. E essa é uma história muito triste, né? Porque esse homem que tinha um coração gigantesco ajudou o melhor amigo, e foi esse homem que se dizia ser o melhor amigo que, junto com a namorada, tirou a vida dele por dinheiro. E é por isso que nós precisamos ficar sempre atentos, tá? Principalmente se a gente for colocar alguém para morar junto com a gente na nossa casa. Sempre pesquise sobre o passado dessa pessoa. E outra coisa também, eu acho muito importante a gente sempre pesquisar os antecedentes criminais. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui do canal, que é muito fácil de fazer essa pesquisa. É só você entrar no site da Polícia Civil do estado onde você mora ou do estado onde essa pessoa morou, e você pode também fazer essa pesquisa por antecedentes criminais pelo site da Polícia Federal do Brasil. Antes de sair do vídeo, por favor, eu agradeço muito se vocês puderem curtir o vídeo para mim, compartilha também, muito importante compartilhar, tá? Para chamar mais pessoas aqui para o canal. E se você não for inscrito no canal, ainda se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um vídeo longo para vocês, e todos os outros dias da semana eu tenho shorts aqui no canal também. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.